Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Arquivo Hall, um podcast para falar sobre fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e também sou o host dessa coisa toda aqui. E eu queria saber se vocês já pararam para pensar se a fotografia ainda importa. Se o que vocês fazem, as imagens que vocês captam, as fotos que vocês criam, se esse processo ainda importa. Eu consumo muita foto. Eu tento sempre fazer um filtro, me posicionar ali enquanto leitor em busca do material que tem alguma validade e não apenas me deixar ser bombardeado com imagens e mais imagens que, na grande maioria das vezes, não agreguem nada nem para minha vida, nem para o meu trabalho, nem para minhas referências, enfim. Mas isso, esse bombardeio sem fim de pôr do sol, de prato de comida, de balada, de paisagem, etc., essas coisas que a gente encontra em redes sociais, sempre me coloca essa pergunta, sempre me instiga a me perguntar sobre isso. O que eu faço ainda importa? E foi por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para o episódio. Mas para não responder ou filosofar sobre isso sozinho, eu convidei o Rafael Schroer, que é professor doutor do curso de jornalismo e do mestrado de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para conversar e trazer uma versão assim mais de pesquisador sobre o assunto, tem um quê mais acadêmico nessa questão. E dessa forma, e agora nesse momento, vocês ficam sabendo que isso daqui é um solocast, mas que às vezes eu vou trazer alguém aqui para bater um papo comigo, tá bom? Mas antes de pular para dentro desse tema, eu preciso fazer aqueles reclames de início do episódio. Então vamos lá. Primeiro eu quero pedir para vocês deixarem a sua indicação de tema para os próximos episódios, para seguir o Arquivo Hall no Instagram, que é @arquivo_hall, para compartilhar esse episódio nas suas redes, mande para aquele amigo que você acha que vai se interessar. E também, se puderem, colaborem ouvindo o episódio lá na Aurelo, que é aurelo.cc/arquivohall. A Aurelo paga os produtores de conteúdo por cada episódio ouvido na plataforma deles. Não é muita coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter o podcast no ar. E se você quiser ajudar um pouco mais, você pode enviar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio, ou visitar lá a loja em henrymileo.com.br e adquirir um dos produtos. E é isso, introdução feita, recados dados, vamos ao episódio. Bem, então vamos lá. Como eu disse, o episódio dessa semana é para tentar, eu não digo responder, mas tentar filosofar um pouco sobre a questão da a fotografia ainda importa. E para isso eu queria já conversar aqui com o Rafael, queria começar agradecendo ele, né, estar participando daqui. E pedir para você se apresentar, Rafael. Diz aí quem você é, o que você faz. Eu sou professor do curso de jornalismo do EPG e do mestrado em jornalismo e coordeno há uns 10 anos um projeto de extensão chamado Lente Quente, que é especializado em fotografia e cultura. E obrigado pelo convite. Não, a porta sempre aberta. Mas você também trabalhou ou participou de um projeto do Museu Campos Gerais, que é em Ponta Grossa, né, ligado à Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é onde você dá aula, né? Que resgatava imagens antigas de antigos estúdios fotográficos da cidade, da região, né? Como um resguardo da memória, como é que eu vou dizer, memória do cotidiano, né, da cidade. Isso, eu trabalhei por quase 4 anos junto com o professor Newton Si, diretor-geral do Museu Campos Gerais, que é um museu universitário, é um museu que pertence ao IPG, museu público e universitário. Uhum. E assumi lá a direção de acervo por 3 anos e meio, um pouco mais. E uma das atribuições nossas era salvaguardar, de alguma forma, acervos também fotográficos, incluindo de lojas tradicionais de Ponta Grossa, mas também nos chegavam demandas da região, que o museu ele tem uma atuação local e também um alcance regional, que a gente tentava contemplar. E no meio, eu diria que entre os acervos mais valiosos do Museu Campos Gerais hoje estão os acervos fotográficos. É bastante, né? Ele é quantitativamente expressivo, então ele é muito carente de organização, ele demanda ainda muito pesquisa, ele é muito sugestivo para pesquisadores. O acervo do Foto Elite, por exemplo, ele ainda está sendo mensurado por lá pelas primeiras pesquisas, mas de início a gente já estimou em mais de 250 mil negativos, mas isso não dá ideia da diversidade que é um acervo fotográfico de uma loja que funcionava desde os anos 50, e também de outras casas que foram aparecendo a seguir, e algumas contemporâneas, como é o caso do Foto Carlos. Então isso nos chegava por doação ou aquisição, e aí
trabalhava, claro que sempre em ritmo colegiado. Eu, como sou jornalista, dependia, né, com certo prazer do olhar especializado aí dos historiadores que trabalham no museu, estudantes, professores, os pesquisadores. Então é nesse movimento conjunto que a gente pesquisava esses acervos. Porque não faz sozinho, né? A gente tem um tipo de conhecimento trabalhando com comunicação, mas quando você vai trabalhar com esse resgate histórico, você precisa seguir alguns parâmetros que é bem da área de quem estuda isso mesmo, né? Até por, sei lá, do mais básico, que é a organização, até o começar a entender os movimentos que estão por trás daquelas imagens, né? Isso, quem dirá a manutenção e aí processos químicos que nos fogem. A gente consegue visualizar que tem algum problema ali, que aquele material está se deteriorando, mas nem sempre a gente tem o domínio e os recursos para retardar ao máximo possível esse processo de deterioração, que é um dos objetivos de qualquer museu. Então ele é um trabalho obrigatoriamente interdisciplinar, intergrupos, tem que ser mutirão coletivo, porque senão ele não avança. Hoje, o interessante é que ali a gente visualiza, em qualquer acervo fotográfico, que a fotografia não termina nunca, porque ali são fotos, né, em filme, tudo que é tipo de formato. Então é a fotografia analógica resultante de uma química que não cessa. Pode estar guardado, mas a química continua te falando ali, pedindo atenção. Sim, ela continua agindo, né? E até, assim, tem essa questão da química, que é um negócio do suporte físico do material, mas tem a questão que é a que a gente vai falar aqui, que eu já vou te jogar na fogueira perguntando, porque você tem esse trâmite entre estar num projeto que produz imagem, né, com o curso de jornalismo, que é o Lente Quente. Aliás, quem quiser seguir lá no Instagram é @lentequente, né? Isso. E nesse processo de entender as fotos de um outro tempo. Então, a fotografia ainda importa? Essa é uma boa pergunta. Eu, nesse lugar aí que você bem apresentou, eu vou defender que ela importa, mas isso já ajuda a começar a responder. Importa para mim que neste momento estou nesse lugar mais da pesquisa em fotojornalismo e da produção de extensão universitária, experimental, voltada a ensino, formação. Daqui de onde eu estou falando, eu te digo que importa. E realmente, contrastar o pequeno acervo que a gente tem de produção do Lente Quente. Então a gente fechou, esse ano a gente fecha 13 anos de produção agora em maio, e a gente tem um arquivo digital online considerável, mas ele é pequeno e modesto. Quando aí eu pude complementar essa visão quando eu encontrei esses acervos lá no museu, que aí em termos de volume, dimensão, dificuldade para acessar, para tornar ele disponível para análise, pesquisa, visualização, a dificuldade que é você transformar um acervo que foi pego em determinadas condições, ele estava alojado numa casa fotográfica, em geral nos fundos da loja, você tornar isso disponível para o público numa exposição, entre uma instância e outra tem um longo processo. Mas tem algo em comum aí que permitiu estabelecer uma linha de continuidade, né, e que eu acho que tem a ver com a pergunta. Eu percebi muito interesse em acervos fotográficos, então, nessa pegada da fotografia que elucida processos históricos e que nos esclarece a dimensão histórica da sociedade, eu posso dizer que ela ainda importa muito, né? Não só para quem fez, mas para quem esteve envolvido naquela cidade. Essa repercussão a gente testou, porque a gente fez uma organização parcial de acervos que a gente recebeu durante a pandemia, isso em 2020, 2021, e aí em 2022 a gente abriu uma exposição chamada Memórias Entrelaçadas lá no museu, que tinha um pouco essa pegada, vamos dar pistas do que se conseguiu organizar. E deu uma boa repercussão ali a parte fotográfica, que era de alguns exemplares de até onde chegou a pesquisa do Foto Elite, que é as fotos do Seu Domingos, de onde ele trabalhava, e também uma pequena amostra que a gente fez ali dentro do Foto Carlos. Tanto é que tem pessoas que foram à exposição especificamente para ver esses conjuntos, para ter um contato, para relembrar algumas coisas, incluindo fotógrafos que trabalharam, né, nesses lugares, ou com os fotógrafos mantenedores, proprietários desse espaço. Muita gente conhecia
o Seu Domingos, muita gente na cidade conhece o Foto Carlos, então foram lá para se identificar, né? Tem um parente do Germano Koch, que é o fotógrafo criador do Foto Elite, antes de passar para o Seu Domingos, e um parente dele foi até a exposição porque tinha uma câmera exposta, uma câmera de grande formato, que foi muito cuidado pelo Seu Domingos, e esse parente foi até a exposição para ter essa experiência, né? Então, partiu da fotografia, mas foi se estendendo para outros artefatos, que eu acho que esse que é o rico dessa condição de acervo, dessa condição de museus e da pesquisa, quando a fotografia vira uma coisa, né? Porque ela é um objeto, e esses objetos têm vida, né? Então eles são coisas, é a foto, mas também é o caderno de serviço de clientes, é a câmera, daí são vários tipos de câmera. E dentro disso surgem muitas dúvidas que eu acho que não explicam só o passado, né? Algumas das dúvidas ajudam a gente a debater e entender a fotografia atual, né? Por exemplo, eu me pegava em umas dúvidas de um outro acervo lá, que é do Foto Tanco, que veio lá de Santo Antônio da Platina. E aí tinha uma caixa cheia de flash quebrado, aqueles filtros de estúdio, sabe? Spotzinho de estúdio, lâmpada colorida, tudo quebrado, algumas detonadas pela maneira como chegou, né? E pela maneira como enfrentou o tempo lá na cidade deles. E eu me peguei questionando, será que isso aqui é descarte ou isso aqui, mesmo aqui quebrado, uma lâmpada pequenininha, colorida, quebrada, ainda assim conta alguma coisa e tem algum valor? Porque aí é muito diferente da condição do documento histórico, no sentido mais tradicional, né? É mais uma coisa, é uma invencionice tecnológica que também tem data, também teve usos, então em alguma medida ajuda a recontar o processo. Quando a gente conversou com o Seu Domingos para trazer o Foto Elite para o museu, aí a gente olhou para aqueles tubos, aqueles canos de PVC que ele usava como tanque de revelação. Uhum. Ele olhou assim para nós e falou, isso aqui não interessa, né, pesado? Isso aqui eu posso jogar fora. Nós, não, Seu Domingos, isso não só interessa como a gente vai levar. E você vê o cano de PVC que se usava como revelação, que era para revelar vários filmes ao mesmo tempo, né? Você fazia um tanque mais comprido e tal. Escala comercial mesmo. Isso, numa escala comercial. Eu tenho em casa, mas é um tanquinho que dá para revelar 2 de cada vez e eu geralmente estou revelando só um. Legal. Mas, cara, é a gambiarra levada ao museu, né? Isso. Até porque daí não tinha onde guardar aquilo porque ficava exalando. Então a gente deixou no primeiro momento junto com próximo da reserva técnica. Deu um dia de museu fechado, a primeira pessoa que entrou no outro dia falou, olha, não tem como respirar, porque aquilo ainda estava exalando, né? Mesmo que tentasse lavar, e aí foi lá pro porão mesmo, mas é parte do acervo, ajuda, assim como veio junto a tabelinha que ele tem, com alguns escritos manuais dos tempos ali, de revelador, fixador, né? Uhum. Alguns truques de ISO ali, sabe? Essas gambiarras. Aquele caderninho do mágico de receita ali para mistura de químico, para mais grão, menos grão. Isso. É a alquimia do processo. Isso tá ali também, né? Que uso vai ser dado, aí são outros 500. Mas se não trouxer isso, nem essa reflexão vai poder ser feita depois. Mesmo que a decisão lá para frente seja de um descarte, né? Alguma coisa assim. Mas por via das dúvidas, isso eu percebo, quer dizer, não fui eu que dei essa ideia, né? Isso a gente foi aprendendo no conjunto com quem está há mais tempo nessa vida. E eu percebo que muitos museus e casas de memória têm respeitado mais essa condição, sabe? Não é só a foto em papel, impressa, é também o negativo. Às vezes também não é só o negativo, é também o envelope. Ou no caso, isso a gente aprendeu muito, né, com a lida que a professora Patrícia Câmara tem na curadoria do Fundo Foto Bianchi. Lá ela fez essa discussão muito antes da gente e daí ajudou a gente a fazer agora, mais tarde no museu, que não são só as chapas de vidro, a caixinha em que estava guardada a chapa de vidro também é importante, conta uma história. Isso vai dando um sentido mais completo do objeto. Então, voltando à pergunta se importa, se você descarta todos esses complementos, chega uma hora que aquilo não importa realmente, porque tem fotos publicadas em papel
que se você tirar os processos, os adereços, ela tem pouca importância porque não é o tipo de foto que causa uma distinção. Nem toda foto causa uma distinção como uma foto artística de autor, né? É claro que um museu de arte contemporânea, tem uma outra reflexão nesse sentido, que daí ali é a autoria. Mas, por exemplo, lá eu lidava com um acervo que chegou do Diário dos Campos, um jornal aqui da cidade, e que tinha 24 mil fotos, porque não era só a foto publicada que estava ali, e todas impressas em papel 10x15, que tinha ali era o rolo ampliado, né? Não era só a foto escolhida pelo jornal. Ali você não tem esse efeito de distinção, diferenciação. Olha que foto. Para você chegar nesse olha que foto, você tem que pesquisar muito o acervo inteiro. Mas quando você vai para os negativos e daí para as anotações, nos envelopes, que você tem as pautas que os fotógrafos escreviam, ali você já tem uma pista para entender uma rotina do fotojornalismo em Ponta Grossa. Eu acho que no último momento da fotografia analógica, como padrão nos jornais. Então, então eu já consigo levantar questões de pesquisa. Mas se eu descartar, entende, esses entornos, o contexto, vai chegar uma hora que a fotografia por si não importa. Você tem que fazer as conexões. Isso eu aprendi a pensar mais, né, na lida mesmo, e sofrendo com acervos que precisam ser organizados, que precisam ser buscados, que precisam ser disponibilizados, mas é um trabalho conjunto. Já o acervo do Lente Quente, ele é digital, online, e a gente mantém, né, porque toda semana a gente produz fotos novas. Então ali a tua pergunta, né, se importa, também faz sentido, porque ali tem aquele sentido de dispersão da web. Provavelmente se a gente chega nessa pergunta, eu acho que ela é legal, porque ela é esse tipo de pergunta especulativa, assim, de especulação filosófica. Eu acho que ela revela outras coisas que estão para além dela, que é, por exemplo, esse sentido que a gente tem de dispersão, né, no consumo de informação. Exato, essa era uma questão que eu ia puxar, porque assim, de tudo que você falou, é claro que a fotografia ela importa como resguardo, como documento, né, como um processo de entender uma sociedade, como um processo de entender a própria fotografia, como você falou, né? Começava com caderninhos, anotações, a caixinha do filme, o próprio filme, as anotações do fotógrafo e tal. Só a foto, de repente, no final, ela não interessava porque teria muito material daquele mesmo tipo, né? Muito 3x4, ou muita foto de desfile de aniversário de cidade, coisas do tipo, né? Que é tradicional numa foto de uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, por exemplo. Mas na questão de, tipo assim, a fotografia ainda importa, na questão de... as pessoas ainda se importam com a fotografia, entendeu? Adianta eu estar fotografando? E essa questão veio pra mim, porque eu tenho deixa eu explicar. Deixei pra explicar depois que responderam, mas vamos lá. Tem tempo ainda. Eu tenho um amigo que é fotógrafo e a gente conversa muito sobre fotografia, muito. E ele é um cara bem radical, assim, sabe? Ele fala umas coisas assim muito na lata. E depois de macerar isso um pouco na cabeça, a gente acaba, ok, pode ter um certo fundamento nisso, né? E ele chegou num ponto que ele está mudando de carreira, inclusive, tá levando a fotografia e começando uma carreira nova. Diz que não vai parar de fotografar, mas não vai mais ser um fotógrafo tão comercial, assim, de pegar freelas e trabalhos. Ele quer mais fazer o material dele, né? E ter a outra profissão que é para pagar as contas. E ele diz, olha, o problema é que, por exemplo, o trabalho do freela é desvalorizado, um fotógrafo ganha pouco, isso e aquilo, porque a fotografia não importa mais. E ela não importa porque todo mundo fotografa, todo mundo acha que pode fazer qualquer tipo de foto com o celular, sei lá, o cara que tem uma lojinha que vende coxinha, ele mesmo faz a foto da coxinha dele e posta na rede social, sabe? E essas fotos, elas desaparecem. Então, qualquer coisa que você faça que seja importante, que seja uma foto bacana, ela acaba desaparecendo nesse mar de imagem inútil, sabe? Porque se você for ver mesmo, sei lá, 98, 99% de imagem e de foto que está no Instagram é ruim, é muito ruim, é uma droga, não serve para nada, entendeu? Mas, então, o que é bom acaba se perdendo nisso, sabe? Diferente da época em que, sei lá, eu não ponho a culpa na tecnologia nisso, sabe? De dizer, a fotografia digital acabou com tudo. Mas é diferente da época em que cada pose de um negativo valia. E que para você ser um fotógrafo, você tinha que ter estudo, tinha que entender da câmera, entender do equipamento, do processo de revelação.
Não era uma coisa barata ou simples. As pessoas tinham máquinas caseiras em casa, mas elas sabiam que quando precisavam de uma foto profissional mesmo, elas tinham que ir atrás de um profissional. Não se dava um jeito fotografando em casa, sabe? Então é nesse sentido, a fotografia importa nesse sentido, ela ainda é algo importante. Eu sei que boa parte das pessoas pode até dizer que sim, até porque elas têm as redes delas e usam isso para se comunicar de uma certa forma, né? Mas ela importa nesse sentido de, a gente ainda precisa ter o ato de fotografar? Ou ao mesmo tempo o ato de consumir, porque essas duas pontas mudaram muito, né? Tem um processo de automatização que aproximou muita gente da fotografia, isso gerou efeitos e vem gerando. Agora também isso depende do outro lado, que é de consumo, de como isso vai se colocar em circulação. Então, o importa para quem é interessante de a gente se perguntar, porque são tantos os usos da fotografia que se tem hoje. Se a gente fosse fazer um filtro só dos bons usos, por exemplo, no Instagram de fotografia, com os quais a gente se identifica, e que a gente curte, e que a gente faz questão de entrar todo dia e ver, né? Mesmo aí, a inflação é enorme. A gente vai encontrar muita gente boa que a gente não consegue ver num dia, né? A gente passaria o feed, né? Que eu acho que esse é um efeito que não é pequeno, que é essas fotos o fato é que essas fotos vão passando, né, na timeline, seja no Twitter, seja no Instagram. Eu acho que isso não é pequeno, tem algo da navegação aí que certamente está participando. Sim, elas desaparecem, né? Aquela foto desaparece, né? Você vê ela num dia, dali 2 dias, ela já não importa mais ali. E mesmo que ela permaneça no feed, né, no sentido de propagação, por exemplo, tem colegas que falam que não usam mais o feed, no caso do Instagram, e usam o Stories, porque no Stories ela tem uma propagação imediata, às vezes mais forte do que no feed, por mais que no feed ela continue e no outro ela desapareça. Então veja que a gente entrou no outro imbróglio de memória, que é de que fotos a gente vai lembrar. E esse efeito, aí sim está mais diluído, porque ele é mais concorrencial, a atenção está sendo mais disputada. Então, eu concordo contigo, com o colega com que eles têm conversado, que a diferenciação do trabalho fotográfico sofreu uma mudança, uma possível redução, né? Não é uma distinção carregar uma câmera fotográfica como era, né? Então tem mais gente fazendo isso, inclusive gente boa, inclusive gente que está começando, outros não, que começam e desistem, mas também tudo isso é cíclico. Eu não sei se isso continua numa linha, assim. Por exemplo, eu não estou certo de que todas as processualidades da fotografia analógica acabaram com o fim da foto analógica com a entrada digital. Talvez tenha algumas relações mais diluídas que continuam, ou que se aprofundaram, ou que entraram em crise. Mas é claro, tem uma mudança de materialidade na relação com a fotografia, né? Com o álbum de fotografia, aquele ritual, assim como tem do outro lado o ritual que a gente gosta de assistir nos filmes e conversar com fotógrafos que pegaram isso para eles reconstituírem para a gente, né? O laboratório molhado, a química, e provavelmente tem algo da fotografia que só está ali, né? Então, às vezes a gente faz na universidade, a gente faz questão, por mais que não tenha mais recursos para ficar brincando de laboratório químico, né? Às vezes a gente faz lá uma oficina de foto na lata, mais para criar essa ambiência, né, de aprendizado, e ali a gente percebe, né? Uma vez a gente fez esse exercício com o Sérgio Sakakibara, que é lá do Museu de Imagem do Som de Florianópolis, e aí ele tem essa pira de criar câmeras fotográficas com qualquer coisa. Pode ser uma lata, pode ser uma caixa, pode ser uma caixa de TV, pode ser uma caixa de sapato. Tem o Jorge Aguiar lá de Porto Alegre que faz também. Isso, eles são conhecidos, né? Eles já fizeram atividades em comum. Em Porto Alegre tem uma cena forte disso também, né? Tem. Eu acho muito interessante esse tipo de reinvenção, porque eu acho que ajuda a gente desnaturalizar o estágio que a gente está agora da fotografia. De achar que esse é o momento definitivo, em que as pessoas vão zapear pra caramba, em que as fotos vão se perder, achar que isso é definitivo, e outro achar que isso não tem uma história, né? Isso já tem
uma história mesmo que pequena em relação à fotografia analógica, mas tem uma trajetória. E tem relações que nos levaram a isso. E também não é o estágio definitivo, isso é dinâmico. Eu lembro que você falou dos acervos. Um dos primeiros acervos que me interessou quando o Sr. Newton C. me chamou para trabalhar no museu, a gente foi atrás do acervo do Foto Cine Clube Vila Velha. Como muita gente falava na cidade, e eu já sabia que tinha relação forte com a universidade, aí ele estava guardado com um colega jornalista na gráfica da universidade, e a gente foi ver o que tinha lá. Não estava completo, evidente. E a partir disso a gente começou uma pesquisa pequena, né, iniciação científica e tal. E ali o que mais importava no determinado momento, porque tinha menos foto e mais documentação. Então ali o que mais importava era a relação de grupo, que é o que o acervo mais conseguia documentar. Que era o caráter grupal, coletivo, organizado. Pô, eles tinham uma biblioteca, faziam reuniões, participavam de determinados certames, aí tem cartaz de salão fotográfico, e isso num determinado momento começou a dizer mais sobre aquele acervo do que a fotografia feita em si. É claro que demandaria um outro estudo, né? Que tem gente que estuda fotoclube para entender a técnica fotográfica, a linguagem, né? Ali não era muito o caso, porque começou a se revelar a rede, né? E os grupos que geraram, de onde que aquele cara estava vindo. Pô, tinha gente que vinha das lojas de foto, tinha gente que vinha dos jornais, tinha gente que era da universidade, tinha gente que parece que emprestou só um nome ali, porque era da universidade e queria dar um apoio, mas depois não continuou. Sim, eles criavam sociedades, né, mesmo, assim, tipo, era uma troca que ela tinha fotografia, mas era uma troca maior, né, e o Brasil teve centenas de fotoclubes, né, o Brasil tinha uma cena de fotografia muito forte em Belém, né, era um dos polos, um dos principais polos da fotografia histórico no Brasil era Belém, e o Rio de Janeiro, né, eram as duas cidades que disputavam essa coisa da cidade da fotografia e tal. Isso. Mas, cara, isso era legal porque era quase como se fosse uma rede social offline, né? As pessoas se reuniam para conversar sobre fotografia, para discutir fotografia, e não só isso também, mas também outros assuntos relacionados à própria sociedade onde eles viviam e tal. Mas era a fotografia que unia tudo isso, né? E até quando você falou ali da questão da fotografia analógica, né? E voltando um pouco na questão da importância anterior e da importância agora da fotografia, eu lembro que quando eu era moleque, a minha mãe ganhou do meu pai, de presente de Natal, uma Kodak Instamatic, tá? Que tá comigo, ela ainda existe, ainda tá aqui, ainda funciona, não tem filme pra ela, que eram uns filmes 126, assim. Mas a gente tinha um respeito por essa câmera, sabe? Porque ela era de uma cidade do interior do Paraná, muito pequena, né? Então, a câmera só saía da caixa dela quando era um momento importante, entendeu? Quando iam parentes lá, quando era uma festa de fim de ano, sabe? Algo assim. Então, e se fazia uma, duas fotos no máximo, então às vezes você ia ver depois a foto, o tio tava com o olho fechado, entendeu? A grande aventura das crianças era sair fazendo careta na foto, pra estragar aquela foto, que olha, vai ficar pra sempre uma careta, porque você não tirava duas, três fotos. Ah, menino, fez careta, vamos tirar outra. Não, porque eram filmes de 24 poses, então eles eram pequenos, e era tudo muito caro, então a câmera tinha essa importância, sabe? Tanto que a minha mãe guardava a caixinha dela junto, no guarda-roupa em cima, assim, junto com uma caixinha que ela tinha, que era onde tinham as joias da família, né, que eram, sei lá, um colar que era da minha bisavó e coisas do tipo. Então, ela tinha esse status de importância. E depois, hoje, ela já tem uma coisa, tipo, você tem um celular, você anda com uma câmera no bolso o tempo todo, você fotografa tudo, né? Tanto que no que começou a pandemia, eu voltei a fotografar com filme. Eu nunca parei verdadeiramente, mas voltei, assim, seriamente a fotografar com filme para tentar encontrar essa coisa da fotografia, sabe? Essa coisa de não ser descartável, de ser essencial. Então, quando eu digo, pra mim a fotografia importa, é minha visão como fotógrafo, porque ela sempre importou. Eu me tornei fotógrafo porque a fotografia sempre importou pra mim. Eu não fiz outra coisa e acabei virando fotógrafo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, por exemplo, um dos motivos foi pela fotografia. Porque era onde eu podia aprender a fotografar mesmo, né? Não existiam
tinha curso de fotografia e tal, tinha até curso por correspondência, né? Os cursos por correspondência, bem lembrado. Mas era muito difícil, então a faculdade era um caminho natural. Tava naquela idade ali, entrei na faculdade de jornalismo. Um dos motivos, como eu disse, foi pela fotografia. Então tinha isso de querer voltar e encontrar essa fotografia. Então quando eu digo a fotografia importa, eu estou falando eu, indivíduo. Mas ela importa para o mundo. A gente vive numa era de, como disse o Humberto Eco num texto, né? Ele dizia, a gente está na... era um texto que ele dizia assim, ninguém se lembra da... na década de 60 todo mundo lembra do refrão de I Can Get No Satisfaction do Rolling Stones. Na década de 90 ninguém lembra da letra de November Rain, mas lembra da imagem do Axl Rose de fraque debaixo da chuva e tal. Porque a gente vivia na iminência de uma geração de consumo visual. E a gente chegou nela. O consumo é totalmente visual. E mesmo tendo tanta foto, a foto ainda importa ou ela virou uma coisa, sei lá, comum, descartável, entendeu? Eu diria que as duas coisas, Henry, porque o Humberto Eco foi legal se lembrar, porque há um tempo eu retomei isso, acho que durante a pandemia também, a gente começou, igual você voltou para a fotografia antiga analógica, eu voltei para uns textos, uns xerox velhos, uns livros corroídos aqui, daí no meio tem um livro do Humberto Eco em que ele estava preocupado nos anos, virados dos anos 60 para os anos 70, com a multiplicação de mídias. Ele dizendo, vai acontecer alguma coisa na sociedade aqui. Agora não adianta mais a gente querer fazer a revolução tomando os meios de produção, tomando os meios de comunicação, no caso. Ele começou a dizer, agora a gente tem que brigar lá no lado do consumo. Mas a preocupação dele era a multiplicação de mídias. E tem muito a ver com isso que você falou, do apelo da imagem. Ele usava o exemplo de uma camiseta, né, que tem o mesmo signo que estava numa série na TV, que depois vai ser reapropriado por uma propaganda no rádio, e aí você vê alguém na rua com esse símbolo. Quer dizer, ele estava atentando para algo que depois, né, muitos pesquisadores foram se especializar, que é no que se chama de circulação. E não é nem a produção, não é nem o consumo. E a fotografia me parece, mas eu estou especulando junto com a tua pergunta, me parece que o que a gente está percebendo e quando a gente fica nesses impasses é porque a gente está se enfrentando com fenômenos e impactos que são da ordem dessa circulação. Alguns exemplos recentes, né? O sucesso que foi a cobertura do Stucker, né? O fotógrafo do Lula na posse presidencial. A gente teve tanto a circulação ampla das fotos dele, até por todo o poderio que representa, por ser um cara brilhante e tudo mais, mas também a gente teve muito acesso ao bastidor, com a figura dentro disso que você falou. Isso eu vi muita gente falando dele, do fotógrafo. Né? Isso. Cara, isso me lembrou muito de uma exposição que eu vi, só que eu fazendo um parênteses, antes que eu perca, eu vi uma exposição que era da revista Cruzeiro, da revista O Cruzeiro, que tinham várias fotos, tinha uma foto do Heleno, jogador do Botafogo, um retrato dele lindo, assim. Mas entre as fotos, tinha uma foto que foi feita pelos fotógrafos da Cruzeiro, não lembro qual deles que foi, que era no Carnaval, e uns foliões no Carnaval, e um dos foliões, assim, era num baile, num clube, assim, tava fantasiado de um fotógrafo da O Cruzeiro, entendeu? Ele tava com o chapeuzinho, aquele chapeuzinho de jornalista de filme, sabe? Que daí tem um papelzinho escrito imprensa, assim. Sim, sim. Eu tava ali o papelzinho escrito imprensa e o nome do fotógrafo que eu não lembro qual que era agora. Mas, então, esse caso do Stucker me lembrou muito isso, sabe? Tipo, as pessoas estavam interessadas no material que ele tava fazendo, mas também nele fazendo o material, sabe? É quase como se você consumisse o feed e o stories com o backstage ao mesmo tempo. E só o fato dele, que é um fotógrafo consagrado, né, é um fotógrafo ao mesmo tempo de jornalismo, de assessoria, de galerias, quer dizer que ele supera já as categorias. Né? E mesmo assim, e você é muito legal, tem vários vídeos que mostram só isso, né? Eu acho que tem gente que é viciada nisso, ir nos eventos do Lula e ficar filmando o Stucker trabalhando, porque é toda uma coreografia diferente agora, né? É diferente da coreografia que os caras falavam
para marcar ali a fotografia dos anos 50, quando começa a ter umas câmeras portáteis. Porque daí ele está com a câmera pesada de um lado, com a mais leve não sei onde, o celular fazendo o tempo, quer dizer, mudou a dança corporal aí do fotógrafo, é outra. E isso é tão, dependendo do nicho de consumo, por exemplo, tem programa de TV que só pegou esse aspecto. Quem é o cara que deu a corridinha lá para o papai e o que ele fez para conseguir correr daquele jeito, e daí, qual que é a dieta, que é o tipo dessa sociedade mais de espetáculo, né, que você falou, e que, é claro, dependendo do nicho de consumo, isso vai ser até mais importante da foto que ele fez. Mas, no conjunto, uma coisa não dissocia tanto da outra. Mas, então, chama atenção nesses momentos, ou para pegar a mesma sequência de eventos, quando trava a interpretação. Que é o caso daí, logo na sequência da publicação na Folha da foto da Gabriela Biloc, que aí despertou um tipo de, posso dizer, até uma comoção acadêmica, que muita gente que tem redes e professores, alguns até que falam muito pouco nas redes, eles postaram e começaram a comentar. Eu acompanhei alguns caras que eu sigo, assim, que além de ter uma rede legal, são os pesquisadores fera de fotografia. E aí fui ver, o post deles era muito interessante, e fui ver os comentários, e alguns comentários muito interessantes, assim, tentando reunir reflexões. Mas é uma sobreposição, mas então não devia estar ali, aquele jornalismo é opinião. Independente de ter consenso ou não e da conclusão da discussão, se é que tem, deu para ver ali várias tentativas, algumas mais travadas, outras menos, de entender o que está acontecendo com a fotografia. Tem algo ali que tem a ver com a circunstância, com o tipo de cobertura, mas tem algo que tem a ver com esse estágio que a gente está falando e que chegou a fotografia, em que para ela chamar atenção na capa de um jornal, na primeira página do jornal, tem que dar alguma travada na interpretação corrente a ponto de gerar uma polêmica, seja sobre o fotógrafo que deu a corridinha, seja o que se desdobra lá para fazer o seu trabalho de forma brilhante, seja quando tem algum manejo que sai daquele repertório, né, convencional. Aí eu fui atrás, estava lendo aqui, tem um livro tem mais na área de filosofia, aí quase autoajuda, né, do Alain de Botton. Ele tem uma escola da felicidade, outras coisas, e ele fez um livro sobre as notícias, né? E é muito sobre esse efeito que você consumir muito noticiário gera na cabeça do leitor, do espectador. Eu acho que muita gente, se pegar esse livro para ler de novo, agora vai se identificar durante a pandemia, quem assistiu muita TV, quem consumiu mais jornalismo durante a pandemia por estar em casa e não menos, quem sabe se identifica. Daí ele menciona, e isso eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu li, o editor de fotografia. Ele diz assim, o editor de fotografia, ou editora de fotografia, ele está pensando numa agência europeia, diz assim, ele é um dos seres mais bizarros e talvez mais tristes que existem. Ele brinca, porque aí ele diz, tem um tipo de foto que é essa que faz o mundo do leitor, quando ele tem contato, se abre, ele fica mais rico, ele choca expectativas, ele contrasta com a expectativa. Mas tem um outro estilo de foto que para ele é o que prevalece pelo mercado, que é só de comprovação do óbvio, né? Daquele fato que todo mundo já tem conhecimento, né? O presidente fez um discurso, daí a foto do presidente fazendo um discurso. Uma foto só ilustrativa. Mas é um pouco perigoso a gente pensar isso, porque, sei lá, pode ser que alguém tenha um insight de dizer, se o que dá Ibope, então, é foto que causa polêmica, vamos só botar polêmica. Tipo, é que nem um clickbait, entendeu? Ou que umas matérias que você vê e que você pensa, cara, isso daqui não precisava ter isso, entendeu? Sim, sim. Que foi a discussão que se abriu com a foto lá, né? Por ser dupla exposição e tudo. Mas ele está tentando ali pegar porque tem outros estilos, né? Uhum. Mas o legal é que também a gente precisa considerar que mesmo com as fotos de jornal, a gente aprende pra caramba sobre a realidade, né? Amplia a visão de alguma forma. Mesmo uma foto que ele chama de confirmativa, que é a foto de reunião, a foto do personagem, tem uma relativa importância também eu saber quem é a pessoa que está por trás daquela fala, entre aspas. Mas isso justamente é uma outra escala de circulação, né? Eu acho que a gente ainda, como sociedade, a gente está surpreso com isso, com velocidade de consumo, com velocidade de produção, e em perceber que o fato das fotos circularem mais não valoriza mais o eixo
da produção, principalmente da produção profissional. Tem descompassos entre isso, entre essas instâncias. E isso a gente vem vendo principalmente no que eram, então, os setores mais organizados, né, mais profissionais, das redações e por aí vai. Mas, por exemplo, na foto você falou do celular dentro de casa, na família, tem uma temporalidade ali familiar e a foto está participando disso, né? Está jogando com isso. Mas eu costumo comparar, por exemplo, nas assessorias, principalmente nas assessorias políticas, sempre sobra para alguém fazer foto. Uhum. Se não tiver um fotógrafo profissional, pode saber que alguém vai ter que pegar o seu celular e garantir, porque passou 1 minuto do evento, vai ter muita gente cobrando essa foto para circular no WhatsApp. Então, talvez assim, veja se você concorda comigo que é para a gente botar um ponto final no assunto. Até porque eu não sei se as pessoas escutam algo muito longo, sabe? Mas assim, a foto importa ainda, mas ela tem níveis diferentes de importância. Por exemplo, como você falou aí do político, alguém tem que ficar encarregado de fazer essa foto para pôr na rede social. Mas a pessoa que fotografa o prato de comida, para ela aquela foto também vai importar, também importa. Ela pode não importar para mim, mas ela importa para ela ou para um outro grupo. Então, são pequenos núcleos onde a fotografia importa, o que diria que, no geral, sei lá, a gente como profissional e que almeja uma coisa com a fotografia, almeja fazer uma leitura de uma boa foto, né? Que a gente encontra, sei lá, se for citar grandes fotógrafos aqui, né? Mark Ribot, Vivian Maier, né? Anne Leibovitz, enfim. Aquilo que a gente queria fazer consumindo a foto desses fotógrafos, a gente não consegue nessas fotos ordinárias, mas não ordinárias no sentido pejorativo, ordinárias de comuns, né? Mas elas têm uma importância, seja social, ou seja só para aquela pessoa, ou seja só para aquela família, ou seja só para aquele político que quer, enfim, promover o que estava fazendo e tal. Então, se for fazer uma resposta de sim ou não, a resposta é sim. Para mim é sim. Não tô perguntando para você, tô perguntando a resposta no Eu tô geral. colocando para os nossos ouvintes. Pro mundo, a resposta é sim ou é não? Creio que a gente tem que considerar que há uma dificuldade de pensar a fotografia pelo vício de se pensar a fotografia como unidade. Isso vem da linguística, isso vem do Roland Barthes, isso vem de uma série de tradições aí. E hoje ela se expõe para a gente como muita coisa e menos como unidade. Né? É como conjunto. Mas a fotografia está encaixada dentro de alguma coisa social, né? Do que alguns chamam, ela está dentro de um outro dispositivo. O celular é um dispositivo, mas o Instagram também é um dispositivo, e um vai encaixando dentro do outro. Então, assim como uma foto de uma galeria, tem um dispositivo que é a galeria. Né? Assim como tem o filme e o cinema, tem a foto e a galeria, tem a foto e o conjunto de fotos na parede, que pode ser do mesmo autor, que pode ser de vários. Pode ter uma foto artística e do outro lado da galeria ter uma foto dessa que você falou, do ponto de ônibus de uma cidade, ou de um desfile, ou retratos, né, 3x4 que eram feitos todo dia a rodo, assim, numa casa comercial de fotografia. Então tudo isso vai encaixando a foto, o que leva a gente a tentar responder jogando outras perguntas, né, que se eu estou pensando em fotografia de jornalística, informativa, a fotografia importa, isso vai nos levar a se perguntar, ou isso só existe porque em alguma medida a gente também está se perguntando, e o jornalismo importa? E a cultura ainda importa? Ou no caso dos museus, os museus ainda importam? Né? E nisso eu acho que a pergunta fica mais especulativa e ainda mais interessante, porque em tentando responder o que está lá nos museus, nas galerias, no jornalismo, na cultura, a gente volta daí sim para pensar a unidade fotográfica, mas das conversas que a gente tem com profissionais, pesquisadores, orientandos também, né, a gente tem um pouco dessa confirmação, mas sempre depende de uma angulação, hein? Eu acho que não vai ter uma resposta absoluta. Se você pega um fotógrafo de longa tradição numa determinada organização que demitiu em massa e vai perguntar no dia seguinte, ele vai dizer, não, nada mais importa, inclusive eu não sei se eu importo. De tal forma, alguns profissionais, a vida estava organizada em torno da fotografia. E isso não vai desaparecer tão cedo. Né? Isso vai se modificando. Mas eu não estou dizendo que não tem impacto social e econômico.
A gente pode dizer que ela importa à medida que ela importa para cada indivíduo. Ou para cada setor da sociedade. Por exemplo, na pesquisa, eu nunca vi talvez importar tanto, né? Tanta gente usando em ciências sociais e nas humanas a fotografia como metodologia de pesquisa. Isso está bastante disseminado, mais do que era há 10 anos. E também tem muita gente pesquisando dimensões da história da fotografia e do fotojornalismo que estavam relegados. Eu lembro do livro da Liz Shelley, né, que fez sobre as fotógrafas, né, as mulheres fotógrafas. Tem muita gente indo nessa linha, pegando... tem um orientando que está levantando a história do fotojornalismo, do Jornal da Manhã, aqui de Ponta Grossa, nos anos 80. Então tem muita coisa ainda para se saber, né? A professora Patrícia, que eu mencionei, estava orientando a primeira dissertação de pesquisa sobre o fotoelite, sobre o acervo em si, né? Mas já existe na geografia, tem uma outra pesquisa sobre o fotoelite, uma dissertação de mestrado. Então, eu vejo várias áreas de conhecimento se interessando. Eu mesmo, no doutorado na geografia, me interessei por analisar a fotografia e mobilizar a fotografia como uma forma de pensamento, né? Como se fosse exercitar argumentação via fotografia, se arriscando por aí, porque já tem, né, repertório metodológico com instruções, né, nessa linha. Nesse sentido, ali ela tem uma importância crescente, né? Agora, se para os estudantes que a gente recebe lá no Lente Quente, que daí ele vai se reciclando, né? Cada turma que entra, ali eu vou te dar uma resposta a cada turma, ou uma resposta a cada ano. Tem uma turma que entrou lá que estava todo mundo com foto analógica na mão, que vivia comprando no bazar, brechó, equipamento antigo, filme estragado, se divertia. Filme vencido. Depois mudou totalmente. Era uma galera que entrou na universidade já com câmera digital, semi-profissional, profissional. Depois entra uma outra turma com outro perfil. Então, mas ali a fotografia, claro, tem outro papel, que é esse de associação, né? Vamos fazer junto. E às vezes fazer junto é o que vai dando o contorno para eles da fotografia. Então, tem a finalidade, né? Mas tem essas conexões que vão se estabelecendo. Eu acho que elas são muito importantes, sabe? Bem, vamos deixar então como a fotografia ainda importa. Então, quem está ouvindo a gente aqui, que é fotógrafo, estava querendo largar a mão, não, dá um segundo, dá mais um tempo aí, porque ela ainda... Até hoje, pelo menos, né? Ela ainda importa, assim, ainda importa. Acho que ainda vai importar por um bom tempo. Quer dizer, como você disse, para mim ela ainda vai importar bastante. Importar não quer dizer que é bem pago. Não, isso não quer dizer que você vai fazer a sua vida com isso, né? Não quer dizer que você vai dormir numa cama de lençol de cetim e travesseiro de penas de ganso, mas não vai dormir num banco de uma praça também, não. Ou pode ser que durma, porque eu já dormi justamente por causa da fotografia. Tinha que fotografar e eu tive que dormir ao relento. Pra rapaziada que faz aqueles canais no YouTube de street photography, por exemplo, ela importa pra caramba. Sim. Né? E ali você tem um nicho numa escala global. Cara, fotografia de rua é tipo... Assim, se eu conseguisse descobrir um jeito de ganhar dinheiro mesmo com fotografia de rua, eu parava todos os outros tipos de fotografia e ia fazer só fotografia de rua. Porque eu faço bastante, mas faço de graça, né? Achei que você ia falar que parava o trânsito pra fazer foto de rua. Não, já parei, inclusive. Mas é isso então, Rafael. Muito obrigado pela participação aqui. Quero dizer que as portas estão sempre abertas. Cada vez que você quiser dar uma palhinha, fique à vontade. Antes que eu esqueça, eu estou inaugurando. Você é o primeiro convidado dessa nova fase, dessa terceira temporada do Arquivo Hall. Então, eu não sei se vai ter muitos convidados aqui, porque a ideia é que seja mais um solo cast mesmo, mas às vezes eu encho o saco e provoco alguém para vir aqui. Então, todo convidado dá uma dica. Ou de livro, ou de filme, ou de série, ou de música, de qualquer coisa que você queira indicar, que você acha que as pessoas vão curtir. Se tiver relação com a fotografia, melhor. Se não tiver, também não tem importância. Só dá uma dica. Algo para fazer as pessoas sorrirem, assim. Tá, vou te agradecer por chamar. É sempre ótimo conversar contigo, ainda mais sobre fotografia, Henri. E é bom ser o primeiro, porque é a garantia que você tem no teu programa que os seguintes só vão ser melhores. Então vai ter um crescente de melhora na qualidade das discussões e dos apontamentos. Obrigado por convidar. Eu vou dizer o que eu estou lendo aqui. Eu meio que viciei um ou 2 anos para cá na história do Robert Capa. Eu sei que é uma referência inevitável.
e não paro de descobrir coisas. Eu estou lendo uma das biografias que saiu, Suor, aquele que vai recomendar e vai errar o nome do livro, provavelmente, né? É Suor, Sangue e Champanhe. Isso. Acho que é Sangue, Suor, Champanhe, uma coisa assim. Sangue, Suor e Champanhe. É daquele cara, Alex, vou errar o nome dele também, Alex Kershaw. Tem até um filme da Netflix que é baseado num outro livro dele. O cara escreve muito bem, né? Vale a pena. Como eu tinha lido já o Ligeiramente Fora de Foco, que é a crônica ou a autobiografia, né, que o Capa deixou. Esse já é um trabalho mais de pesquisa histórica, mas com uma narrativa muito interessante, né? A biografia ali do Capa, quando ele ainda está na Hungria e daí ele vai para Berlim, o contexto político ali tem muitas semelhanças, né, com o que a gente veio a visitar agora, infelizmente, no Brasilzão. Então vale para quem quer curtir a história da fotografia, mas também para conhecer os parceiros, né? Esse biógrafo é muito bom nisso, ele remonta os círculos, né? Quem eram as turmas. E vale também só pela história, para quem quiser desligar e ler como um romance, eu acho que ele vale muito a pena também. Mas estou na metade. Depois me empresta quando você terminar. Certeza. Então é isso, obrigado de novo, Rafa, a gente vai ficando por aqui. Pessoal, eu ainda vou... Aqui eu termino a entrevista, mas depois que a entrevista terminar aqui ainda vou dar os meus recados ali. Então, valeu, Rafa, um abraço. Valeu, abraço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, que foi de antigos estúdios de fotografia até o Robert Capa, passando aí por uma série de outros assuntos, tudo para pensar sobre essa questão. A fotografia importa? E que é uma questão que eu deixo aí no ar, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, então deixo o seu recado. Aliás, o que vocês acham de ter um espaço por um grupo de estudos de fotografia? Um lugar assim para encontros virtuais, é claro, né? Para que a gente possa conversar e discorrer sobre fotografia. Então tragam aí também a opinião de vocês sobre isso, porque eu estou seriamente pensando em criar algo nesse sentido. Enfim, é isso. Esse episódio usou trilha do podcast.com. Até a próxima semana. Fiquem bem. Tchau.